Acessibilidade são pequenas mudanças e atalhos no site da web que têm a finalidade de facilitar a navegação dos usuários com deficiência ou mesmo tornar mais rápida e dinâmica a navegação das pessoas na web, deixando assim o site com uma melhor navegação. As diferenças entre os sites e os blogs. Os sites, eles necessitam de um editor de sites ou um bom conhecimento sobre programação para serem executados. Já os blogs, eles permitem a fácil edição dos conteúdos e também que os visitantes deixem os seus comentários sobre os conteúdos postados. Ele funciona como um diário online, que você pode atualizar muito mais facilmente. Qualquer pessoa pode ter um blog, nem toda pessoa pode ter um site. Agora o sistema do Flash. O Flash é um sistema de multiplataforma que ele pode ser executado em qualquer sistema operacional. Ele cria imagem e animações por meio de vetores. E também permite a ampliação dessas imagens sem que haja distorção das mesmas. Não há nenhum tipo de defeito nas imagens. Porém, se uma página web for toda composta de flash, ela pode se tornar muito pesada. E caso ocorra algum defeito, algum problema, todo o trabalho vai ter que ser feito de novo. Bom, agora vou falar dos pop-ups. Os pop-ups são as janelas, normalmente, que abrem, quando você está em um site da web, abre uma janela na frente e são utilizados pelos editores de sites para colocar uma informação adicional ou propagandas, para eles ganharem dinheiro, porque eles sobrevivem, muitos sites sobrevivem de propagandas que são feitas pelos próprios sites. E já existem softwares e barras de ferramentas com um bloqueio desses pop-ups, principalmente sites de buscas como Google, Yahoo e o MSN. Os navegadores já vêm com a opção de bloquear os pop-ups no próprio navegador, como o Firefox, Opera e o Netscape. Mesmo assim, os pop-ups, em vez de usar os códigos HTML, estão usando códigos em Flash e JavaScript, que são muito mais difíceis de serem bloqueados, burlando assim os bloqueios dos navegadores. Códigos, nós podemos dizer que os primeiros deles não foram utilizados para o web design. O primeiro que realmente foi usado para o web design foi o HTML. É importante ressaltar que o HTML e o XML não podem ser considerados uma linguagem para a web, mas para todos os efeitos nós vamos tratar como tal para facilitar. O HTML conta com alguns markups, como o structural, que é o estrutural. Ele serve para a diagramação como um todo, como determinar títulos e subtítulos. Ao contrário do que muitos imaginam, a parte estrutural não é feita somente com HTML. Ela também pode ser feita com o CSS. Antes da existência do CSS, elas eram feitas inteiramente em HTML. Isso tornava as páginas um tanto quanto pesadas. Depois, quando foi criado o CSS, essas páginas se tornaram mais leves, porque essa nova estrutura permitia que os códigos fossem mais generalizados. Então, com uma menor quantidade de códigos, você tem uma página mais leve. Dessa forma, o CSS acaba servindo como uma espécie de guia, já que ele diz qual vai ser o tamanho dos títulos, qual vai ser o tamanho dos subtítulos, ou do corpo de texto, enquanto o HTML acaba servindo como uma espécie de mapa, dizendo onde exatamente é o título e onde exatamente é o subtítulo, e todo o resto da diagramação. Outra markup seria a presentational, de apresentação. Ela funciona para definir a aparência do texto sem a preocupação com a função. Seriam coisas como negrito e itálico, que funcionam com o negrito com aquele código do Bzinho e o itálico com o código do Izinho. As cores também podem ser definidas através de HTML pelo presentational, mas é melhor utilizar o CSS justamente pelo que eu já disse sobre deixar a página mais leve, que assim ele define o texto inteiro com uma determinada cor, ao invés de você ter que ficar colocando códigos e códigos para dizer aquelas cores. Outra markup que nós encontramos no HTML, e esta define até o título HTML, é o hiperlink, que permite a criação de links, que é aquela parte mais básica que nós vemos nos websites. Eles funcionam através do código. Quanto
Quanto ao XML, nós podemos dizer que ele é bem simples e flexível e ele é muito utilizado para os servidores. Ele serve para a troca de dados entre as aplicações. E por trabalhar de forma rápida, ele é de grande importância para o web design. Sobre o XHTM, nós podemos dizer que ele é um XML mais elaborado. E por conta disso, ele chega a parecer muito com o HTML. Sua principal diferença com o HTML é que ele precisa que todos os códigos, todas as tags sejam fechadas. No HTML, algumas tags como o BR, que serve para pular linha, funciona por si própria. Ela não precisa ser fechada, ela é a tag. Mas no XML, ela precisa ser fechada com aquela barrinha. O espaço é opcional, mas ele é muito utilizado porque permite que o browser coloque coisas no código de forma a trabalhar melhor. Saindo dos markups, nós entramos na linguagem de estilo. O principal exemplo é o CSS, que além de fazer tudo que eu já disse enquanto explicava o HTML, ele permite a criação de páginas de uma forma bem simples. E utilizando ele em combinação com o HTML, você pode mudar toda a aparência das páginas sem ter que mexer no conteúdo, o que é uma grande vantagem. Os dois muito importantes seriam o Client-Side Scripting e o Server-Side Scripting. Eu estou tratando os dois juntos porque não há grandes diferenças. O Client-Side é o lado do cliente para o servidor, enquanto o Server-Side é o lado do servidor para o cliente ou o usuário. Antigamente, para poder se criar um site, era preciso utilizar a combinação de programas C com Perl Scripts e com Shell Script. E logo depois jogar no Gateway. E era um processo um pouco complicado e que demorava bastante. Hoje em dia já usamos um processo diferente. Nós usamos o ASP e o PHP de forma online, pois eles são executados diretamente no servidor. Além disso, é possível fazer as páginas através de PHP, que seria como criar várias páginas em HTML, só que o PHP seria uma única página. Então, isso também torna as páginas mais leves e mais eficientes. Para se colocar os arquivos no servidor, utiliza-se ou o HTTP ou o FTP. O FTP é o mais utilizado para fazer esse tipo de coisa. Então o cliente cria sua página HTML ou PHP ou qualquer tipo de página que ele queira criar, com qualquer tipo de código, e ele pode até mesmo fazer páginas inteiramente em Flash para publicar. Dependendo do servidor, tudo é válido. Há também a existência de scripts externos. Embora muitas vezes eles já estejam inseridos no servidor, o cliente também sempre tem a opção de criar seus próprios scripts e colocar ali para o melhor funcionamento dos seus websites. Tanto o client-side como o server-side utilizam JavaScript e o VB Script, sendo que o client-side também utiliza o controle ActiveX.